Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Venho a esta tribuna para falar de um assunto que é muito importante, que é o entorno, ou melhor dizendo, a região metropolitana do Distrito Federal, de Brasília. Observo que a saúde de Brasília, ela não vai bem, e em decorrência disso, a gente pode observar que a saúde do entorno está pior ainda. Me recordo que há mais ou menos 4 anos atrás, um rapaz que trabalhava na minha casa sofreu um acidente de carro. E eu fui com ele até a emergência do hospital de base. Chegando lá, senhor presidente, ele era a única pessoa do Distrito Federal. Tinham pessoas de outras cidades do entorno, até do sul da Bahia, dos que estavam na maca numa emergência. Então, a gente para observar que o crescimento do entorno, as benfeitorias não cresceram de acordo com o crescimento da população. E ontem, pensando nisso, pensando em fazer alguma ação mais efetiva, nós tivemos a ideia de criar a Frente Parlamentar do Entorno, contando com deputados de Goiás, do Distrito Federal e de Minas. O lançamento dessa frente, que é para o incentivo do crescimento socioeconômico, contou com a presença também de representantes dos governos de Goiás e do Distrito Federal. É uma iniciativa, senhor presidente, suprapartidária, que tem como principal objetivo de apoiar a rede de quase 20 municípios que giram em torno da capital do Brasil. Há um reconhecimento político de que as bancadas de Brasília, de Goiás e Minas no Congresso Nacional devem se unir cada vez mais para tentar resolver os graves problemas de saúde, educação, saneamento, transportes, emprego e segurança. Sem essa soma de esforços que se deve materializar em emendas individuais e coletivas, dificilmente iremos mudar a vida de mais de 1 milhão de pessoas que vivem nessas cidades do entorno, mas que trabalham aqui e que usam toda a nossa rede educacional, de saúde e de transporte. Como meu pai, Joaquim Roriz, ouvi e guardei uma frase que norteia todo o sentimento que é uma ação política, porque ele é oriundo do entorno, e eu também, nós somos de Lusiânia, que não se pode virar as costas para o entorno, porque Brasília só será feliz se o entorno estiver bem, com saúde, com segurança e com transporte decente. Sabe as palavras de um homem que foi pioneiro do governo do Distrito Federal no apoio ao entorno e por diversas vezes foi severamente criticado por aqueles que hoje, no governo, tentam fazer algo pela população que vive em Goiás e em Minas Gerais. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para saudar a iniciativa do governo federal, que pretende fazer o PAC do entorno, para aplicação de recursos da ordem de 6 bilhões de reais. Quero saudar também o doutor Marcelo Dourado pelas ações da SUDECO, que com atitudes que já começam a mudar a realidade de entorno e conseguiu destinar cerca de 900 milhões do FCO para investimentos de transporte. Este programa é fundamental para que sejam realizadas obras também de saneamento básico, de infraestrutura e da construção de moradias e região. Saúdo a presidente Dilma Rousseff pela iniciativa da criação do PAC do Entorno. A criação da Frente Parlamentar de Incentivo ao Crescimento Socioeconômico do Distrito Federal é apenas o primeiro passo de um longo trabalho. Inclusive, ontem, no encerramento da nossa Frente Parlamentar, fizemos um encaminhamento, eu e o deputado Isalci Lucas, para a gente fazer uma PEC. Gostaria de contar com o apoio do deputado Onofre Santo Agostinho para que haja um fundo constitucional do entorno. Porque a região metropolitana de Brasília, hoje nós já contamos com mais de 3 milhões de pessoas. Portanto, senhor presidente, esta frente, ela não vai ser muitas das frentes que começam e infelizmente não tem continuidade. Já marcamos uma reunião para o mês que vem com representantes da SUDECO, com deputados,
e a apresentação começar a colher assinaturas para essa PEC. Antes de partir para o segundo assunto, senhor presidente, eu quero saudar o deputado Onofre Santo Agostinho, porque ele comentava aqui sobre o perigo que é a distribuição de gás aqui do Distrito Federal. Realmente, isso é observado por toda a população. A insegurança que as pessoas que transportam, das pessoas que estão na rua, podem sofrer com esse descaso das autoridades, quando não há uma fiscalização que tenha mais seriedade nesse sentido. Bom, o segundo assunto que me traz aqui, senhor presidente, é que o atual governo do Distrito Federal tomou uma atitude, no mínimo, temerária, de acabar com o programa do Nosso Pão e Nosso Leite. Esse programa, senhor presidente, ele não é somente humanitário, não. Ele não é somente que beneficia as famílias carentes. Tem por trás cerca de quase 4.000 pessoas da cadeia produtiva do leite, entre entregadores, entre fazendeiros, entre produtores, entre vendedores de insumo, padarias. A cadeia que se formou para esse programa, ela atinge, no mínimo, grande parte da população carente e grande parte do empresariado que trabalha com o setor agrícola e pecuário da nossa cidade. Ontem, na nossa primeira conferência distrital, estava lá o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Raimundo, estava lá o presidente Domingos Sávio, presidente da Subcomissão do Leite. Eles ficaram, no mínimo, assustados com essa atitude do governo do Distrito Federal, que, de uma forma abrupta, vai cortar com este benefício. O secretário de Agricultura, uma pessoa muito técnica, bastante sensível ao problema, tem tentado contornar a situação, mas acho que agora a situação ela virou mais política do que qualquer outro assunto, porque isso não pode ser tomado como uma política de Estado, uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, porque governos se mudam, e políticas de Estado elas têm que ser permanentes, contínuas. Infelizmente, o governo do Distrito Federal caminha na contramão. Bom, ele não consultou o setor produtivo leiteiro do entorno e nem os beneficiários. Ele mudou a sistemática da distribuição da compra de leite fornecido pelo programa. Agora vai ser dado um cartão que a pessoa que recebe necessariamente não vai comprar o leite. Ela pode comprar drogas, ela pode comprar álcool, cerveja, bebidas alcoólicas. Então, essa atitude do governo, ela mais uma vez, ela vem na contramão de políticas de Estado. Discutimos ontem na Conferência Distrital do Leite e pude constatar as graves consequências para o setor produtivo. Se o governo local não mudar, cerca de mais de 3.000 pessoas ficarão desempregadas. E nós estamos falando diretamente, indiretamente são quase 5.000 pessoas que ficarão prejudicadas. Ontem, senhor presidente, eu vi o desespero do setor produtivo. Vários deles choraram na presença do secretário do Distrito Federal. E ele disse que, infelizmente, não poderia fazer muita coisa. Eles começaram com um programa absorvendo 43.000 litros de leite. Um produtor de leite, para chegar a começar a produzir, ele modifica o plantel, ele compra vacas melhores, ele modifica a instalação física. E ele demora anos, 5, 6, 7 anos, para se programar, para conseguir atender a um programa. Em um ano, o governo federal resolve que isso não é mais importante. Então, eu faço um apelo que as autoridades do governo do Distrito Federal, eu estou sabendo, senhor presidente, que o deputado Chico Vigilante já marcou uma reunião com o setor produtivo para segunda-feira, a pedido da deputada Liliane Roriz, para que escute
os produtores da gravidade dessa situação. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de me colocar, solidária e em defesa dessa luta desse segmento rural. É um segmento que hoje ele permeia não só o Distrito Federal, como o Brasil, A situação do segmento agrícola, agropecuário do nosso país, uma vez que o Código Florestal, com certa intransigência, faz com que os produtores rurais tenham que recuar. Me preocupa também quando a gente escuta um líder do governo dizendo que os agricultores são os predadores da natureza. Isso nós temos que rever este conceito com urgência, porque realmente o que tem tocado o nosso país e enxergando o nosso Brasil como celeiro é o setor agropecuário. Muito obrigada, senhor presidente.